Hello, how are you? Olá, como vai você? Oh yeah, you're back. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre conditional sentences e também aquelas palavrinhas, né? Os cognates, ou aqueles que são os cognatos, né? E isso nós estamos falando do nosso projeto Eu Não Erro Mais. Combinado? Meus queridos, vocês sabem, nós estamos nas redes sociais e nós contamos o quê? Com o seu apoio, para que nós possamos continuar, né, firmes no nosso projeto. Então, ó, se você gostou, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha, deixe o seu comentário. Gente, o Instagram tá bombando. Não perca essa oportunidade de cada vez mais ficar bem informado e aprender um pouco mais, ok? E agora nós vamos falar um pouquinho, então, desses assuntos. Eu sou a Thais Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, let's go. Queridos, vamos falar sobre conditional sentences. A primeira coisa que eu preciso que você veja é um exemplo, né, de conditional sentence. E a gente traz aqui, ó. Por exemplo, se eu falo, if I do my homework, se, né, o significado desse if é aquela, traz uma condição, né, se. Ele fala, if I do my homework, I will get good grades. If I get good grades, you will send me to college. If I go to college, I will graduate and get a job. If I get a job, I might get fired. If I get fired, I could go bankrupt and lose everything. That's why I didn't do my homework. Gente, a gente vê o que? Um menino, lembra, nós precisamos ver a linguagem verbal e a linguagem não verbal. São duas coisas que a gente precisa, né, acompanhar para a gente poder conseguir fazer essa atividade, né, de uma maneira bacana. E aí, olha só, como é que começa aqui? Ele fala, se eu fizer o meu dever de casa, eu vou ter boas notas. Se eu tiver boas notas, eu vou o quê? Você vai me mandar para a faculdade. Se eu for para a faculdade, eu vou o quê? Me formar e vou conseguir um emprego. Se eu conseguir um emprego, eu posso ser demitido. E aí, ele começa a falar sobre uma opção de coisas negativas. E aí, ele pode o quê? Ir à falência e perder tudo. E ele fala e termina falando, esse é o motivo pelo qual eu não faço meu dever de casa. Gente, é um menino sentado, deve ser tipo umas 2 horas da tarde na frente da TV, né? Da televisão. E a mom dá com aquela cara assim, what? Né? Então, entenda aqui a importância que a gente tem do if. Tá bom, meus queridos? Nós vamos falar de conditional sentences. Nós temos 4 tipos de conditional sentences que nós estudamos com bastante afinco. Perceba que a ordem que elas aparecem e a forma como elas são constituídas. Então, nós temos aqui, ó, if clause. Nós temos uma if clause. E aí, a if clause vai ser aquela parte, né, da sentença, né, da frase, aquele termo que terá o with no início dela. Então, nós temos o with e temos o quê? A main clause, que vem a ser o quê? Aquela frase principal. A uma vai ser a que vai trazer a condição, é o with, e temos aquela principal. Se a if clause vier primeiro, perceba aqui, ó, quem que tá aqui, ó, de zóio no C? Uma vírgula, não é mesmo? Agora, se for a main clause primeiro e depois a if clause, não tem vírgula, você vai saber pela divisão, né, pelo if no meio disso tudo. Então, eu deixei em todas as páginas, main clause é a oração principal, if clause é a oração subordinada adverbial condicional. Você sabe que a oração subordinada adverbial, ela tem vários tipos, né? E esse daqui vem a ser a condicional, ok? Então, vamos lá. Começando, então, o tipo de conditional, a zero conditional. Gente, cada uma delas é importante a gente saber quais são os tempos verbais, né, que as envolvem e qual que é a ideia. Isso daqui é matéria do Enem. Você saber o quê? O que que aquela ideia ela transmite ali. Nesse caso aqui são verdades o quê? Imutáveis. Perceba aqui o primeiro exemplo. If you mix water and electricity, you get a shock. Gente, se você juntar água com eletricidade, o que vai acontecer? Se eu junto, tal coisa acontece. Essa é a ideia aqui. Isso é uma verdade imutável. Não tem como não acontecer isso, né? If you touch fire, you get burned. Então, se você colocar a mão, por exemplo, no fogo, a gente tem sempre traduções muito livres, né? Se eu colocar a mão no fogo, o que acontece? Você vai queimar. Você concorda que isso acontece, né? If you heat water, it boils. Se você aquecer a água, vai chegar um ponto que ela vai fazer o quê? Ela vai ferver. Ela ferve. Snakes bite if they are scared. Ela tá falando que as snakes, né, as cobras, elas mordem quando elas estão o quê?
se elas se sentirem o quê? Ameaçadas, né? Se elas ficarem com medo. Isso é a zero conditional. De todas as que a gente vai estudar, é a que menos tem chances, na minha concepção, de cair. Ao contrário da próxima, que vem a ser first conditional. Essa cai demais, demais, demais. E aqui eu vim te explicar que nem sempre, nós vamos ter o will, mas nem sempre vai vir o will totalmente escrito. Nós vamos ter o quê? Esse double L aqui, né? Esses dois L's. E na forma negativa vai ser o que eu want. Ah, professora, do que você está falando aqui, ó? Ah, eu posso usar verbo modal também? Pode. Todos os meus exemplos foram um pouco mais simples, porque a minha ideia, gente, é a gente fazer a base. Para a gente fazer o Enem, nós precisamos construir a nossa base, tá bom? E aqui, o que acontece? Naquela frase que tiver a if clause, você perceba que lá na zero conditional era igual, simple present, simple present. Nesse daqui, quando tiver a if clause, eu vou usar o simple present. Mas na frase principal, ou na oração principal, eu vou usar o will ou o can e depois eu vou colocar o infinitivo. O infinitivo é, por exemplo, assim, to sing. É o infinitivo sem o to. Então fica sing. To go fica o quê? Go. E do que eu estou falando? Eu estou falando de uma possibilidade real. Algo que seja real. É possível. Pode acontecer, tá bom? Então vamos para os exemplos. If the weather doesn't improve, perceba que if eu coloquei aqui no simple present. Se você não está entendendo por que tem aqui o doesn't, você precisa voltar à sua aula sobre simple present para você poder lembrar que o do ou does, né, eu vou usar como verbos auxiliares no presente simples, tá bom? If the weather doesn't improve, we won't go to the club. Então, se a temperatura, se o clima, né, ele não melhorar, nós não vamos ao clube. Vai que esteja, né, tipo assim, aquele pé d'água. Se não melhorar, sem clube. Ou seja, nós não iremos ao clube quando? No futuro. Aqui o Will ele traz essa ideia. E isso, gente, é uma coisa super real. É possível de acontecer. If you don't work hard, you won't win the competition. Meu bem, se você não estudar, não fizer um trabalho, né, se esforçar bastante, você não irá ganhar o quê? A competição. Coloquei aqui, na negativa também. E coloquei os dois aqui na negativa, para a gente poder ver que eu posso usar tanto o presente simples quanto a parte do will também na negativa, tá bom? If you get back late, I will be angry. Essa daqui, é a angry mother. É aquela mãe que ela tá chateada. E ela te falou, se você voltar tarde, eu vou ficar zangada. Então aqui eu já tô mostrando que você vai voltar tarde, então ela ficará zangada. É uma coisa super possível. E quem tem mãe, sabe quando mãe fala alguma coisa, né? Elas realmente fazem. Essa, gente, é a first condition. É a primeira que a gente tá vendo aqui. Né? A segunda, né, que a gente tá vendo, mas a gente chama de first conditional. Agora, nós temos aqui o second conditional. Para ser bem sincera, é a minha favorita. Todo professor tem numa matéria, sempre tem aquela matéria favorita, aquela parte da matéria que mais gosta de ensinar. E esse daqui eu primeiro vou te fazer lembrar de um filme que você viu em português. O filme ele é brasileiro, que chama Se Eu Fosse Você. Esse Se Eu Fosse Você é uma das coisas que vão ser muito utilizadas agora nessa second conditional. Gente, são 4 tipos: zero, first, second and third. Então, tipo assim, não é 1, 2, 3 e 4, é 0, 1, 2 and 3, tá bom? E aqui o que ele fala, gente? Eu vou usar um outro tempo verbal na parte que for if clause. Então, vai ser simple past. E aí eu vou ter o would mais o infinitivo. E aí, gente, esse é na frase principal. Aqui no simple past, você precisa lembrar do was, você precisa lembrar do were, você precisa lembrar do didn't, não é mesmo? Você precisa lembrar dos verbos regulares que terminam em ED e os irregulares que tem uma lista. Então, são vários detalhezinhos que você precisa se lembrar. Ao mesmo tempo, gente, nós temos aqui, que sabe da ideia. Qual que é a ideia que ele está tentando te expressar? São situações imaginárias no presente. Lembra do filme? Se eu fosse você, eu faria... Gravou? Grava aí. Eu lembro desse filme que é engraçadíssimo, é com Tony Ramos e com a Glória Pires. É fantástico, eles como protagonistas da história. E, gente, é bem fácil. Vai ter um pequeno detalhezinho que eu vou conversar com você, por isso que eu vou começar pelos 2 últimos exemplos que nós temos aqui. O primeiro dele fala, if I didn't smoke, faltou aqui, né, a vírgula, I would be healthy. Tá falando que se eu não fumasse, eu seria o quê? Saudável. Gente, eu não fumo, é só um exemplo, tá bom? Eu seria o quê? Uma pessoa saudável. Se eu não fumasse. Mas no caso aqui, eu fumo, né? If he won, professora, passado de um verbo
e irregular. Aqui, ó, coloquei, ó, na negativa para você poder começar a lembrar desses detalhes. Entenda por que eu fiz isso com você lá atrás, de falar sobre os tempos verbais, ok? Ele fala, if he won, he would travel around the world. But if he won, aqui não seria tipo, se ele ganhasse, né? Eu coloquei aqui a ideia the lottery, se ele ganhasse, né, na loteria, ele iria viajar o mundo. Mas ele ganhou? Não, então é hipotético. Então, ó, volta, né? Volta aqui para o mundo real. Agora eu preciso que você pare e pense um pouquinho sobre essa primeira frase aqui. If I were you, I wouldn't do that. Gente, if I were you é se eu fosse você. Só que perceba, você aprendeu comigo que lá no passado eu coloco o quê? I was. Por que aqui tá no were? É isso que a gente vai conversar agora. Perceba, nessa second conditional, nós temos algumas coisas que nós precisamos, né, prestar atenção. A ideia, gente, é o seguinte, de acordo com os gramáticos, aqueles que mais estudam a língua, o were ele deveria ser utilizado para todos os sujeitos. O que vem a ser sujeitos? I, you, he, she, it, we and they. Nesse caso de conditional. Gente, não, você não vai começar a falar I were. Não, I were happy. Não existe isso. I was. É sempre I was. Só que aqui é a exceção para dar essa ideia dessa conditional. E o uso do was, ele existe, meus amores. Só que é numa conversa extremamente mais informal, numa linguagem coloquial, tá bom? Não é uma linguagem que a gente vai usar, né, respeitando todas as regras, né, que são propostas para nós. Gente, e aqui, ó, olha só o exemplo que eu trouxe. If he weren't always so late. Eu sei que às vezes pode até doer um pouquinho. Nossa, professora, dá vontade de falar was. Mas aqui, como é a regra que a gente está vendo em especial, né? Nós vamos ficar aqui. If he weren't always so late, he would be promoted. Se ele não tivesse sempre atrasado, aqui tá correndo, ó. Parece até que tá numa Olimpíada, né? Ele seria o que? Promovido. Ok? Aí eu coloquei, gente, esse little cat aqui que é muito fofo, não é? Fala, if I were tiny, I would sleep on a marshmallow. Gente, olha que bonitinho. If I were, né? Se eu fosse o que tiny, pequenininho, onde é que eu dormiria? Dormiria no marshmallow. Gente, imagina um gatinho, né, no marshmallow. Queridos, é uma matéria que a gente precisa... você não precisa ficar desesperado para poder entender, gravar todas essas formas. Você precisa saber que existe. E que é importante que você saiba o significado delas, tá bom? Agora aqui, nós temos aqui, ó, third conditional. Temos aqui a third conditional. Essa daqui é aquela que é mais diferente, porque ela pega alguns tempos verbais que a gente pode não estar tão acostumado. Ela já começa com past perfect. Ok? Past perfect eu coloquei aqui para você poder lembrar. Eu preciso colocar o had, mais o particípio. Aham, não é mais o passado, né? Eu preciso lembrar, lembra que eu vi isso tudo com você lá em outras aulas anteriores. E aqui, ó, para formar a frase principal, a oração principal, eu tenho que colocar o would, eu tenho que colocar o have, e tenho que trocar também o particípio também, o past participle. E também aqui eu vou lidar também com situações, né, hipotéticas. Aqui nós temos aqui situações imaginárias no presente e essa daqui são situações hipotéticas, né, que o outro você fica imaginando, se eu fosse você. Nesse daqui, olha só alguns exemplos que vamos ter. Aqui, ó, if she had been born in a different country, she would have learned to speak a different language. Então pensa aí, você não nasceu no Brasil, mas se você tivesse nascido num outro país, aqui tá falando dela, né? Mas pensa, se ela tivesse nascido num outro país, significa o quê? Que ela teria, né, aprendido uma língua diferente. É verdade, depende muito de onde que você é criado, né? If I had known, nossa professora, que doido, known, o particípio. Had mais o particípio, passado perfeito. If I had known that, I would have decided differently. Se eu soubesse disso, eu teria decidido de uma maneira um pouco diferente. Ok? E agora o último exemplo aqui. We would have stayed home if you had asked us to. A gente teria ficado em casa se você tivesse nos pedido, né, nos solicitado para fazermos isso. Perceba, gente, como é que forma. Mas o mais importante de tudo, meus queridos, é você saber o uso do if, que o if significa condição, tá? Essa questão aqui é extremamente recente e ela vai falar para você assim, ó. If children live with,
If children live, professora repete demais. E uma das coisas que eu te ensinei lá no início, na primeira aula, foi, se tem palavras repetidas, preste atenção. Elas vão ser muito importantes para a interpretação de todas as questões. Gente, if children live with significa se as crianças viverem, né, em meio ao quê? A críticas, né? They learn to condemn. Eles vão aprender o que? A condenar. If children live with fear, they learn to be apprehensive. Então, se eles vivem no meio do medo, como é que vai ser que essa criança vai ser? Como é que ela vai ser no futuro, né? If children live with, se as crianças vivem com isso, vai ter o quê? Uma condição depois. Aquilo vai condicionar o futuro delas. Professora, você não vai traduzir tudo? Enunciado. Não se esqueçam. Então vamos lá. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar as crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças... Olha só, se você fosse colocar lá, temem quem as amedronta, você vai falar assim, se elas vivem em meio, né, ao medo, amedrontadas, elas vão ser de uma forma. Então a primeira já está errada. A letra C, amam aqueles que as aceitam. Professora, amam, eu sei que é love. Aí você acha a palavra love. Você não vai sair traduzindo tudo, você não tem tempo para isso na prova. If children live with acceptance, they learn to love. Aqui tá falando, se elas vivem no meio, né, onde as pessoas realmente elas se aceitam, né, e tudo, ela falou que eles aprendem a amar. Então, eles amam aquele que as aceitam? Não. Perceba que ele brincou com você em relação ao significado, né? São gentis quando respeitados. Você sabe que gentileza aqui, ó, kindness, se as crianças vivem nesse ambiente, né, onde as pessoas são gentis, tem a gentileza, elas vão aprender o que? A respeitar. Elas não são gentis quando respeitam, eles inverteram. Tá vendo como é que foi tricky? Ridicularizam quem as intimida? Também não é o caso do texto. Perceba que a frase que repetiu o tempo todo, if children live with, they learn. Aqui, olha só como é que aparece aqui, ó, they learn. Elas aprendem a. Perceba como é que é? Então, gente, as crianças, elas aprendem com aquilo que elas vivem. Então, você não precisava necessariamente saber traduzir tudo. Você precisava o quê? Saber fazer a questão. Ok, meus queridos? Perceba que não é só, né, uma questão, o if, ele aparece, né, em diversas questões no decorrer do tempo. E aqui, olha só o que foi que ele apareceu aqui para nós. Aqui nós temos, ó, if you are out there, tipo assim, se você tá lá fora, né, tipo assim, se você tá aí, né, no mundo, ele fala assim, if you hear this message, wherever you stand, I'm calling every woman, calling every man. O que ele tá falando? Se você tá ouvindo essa mensagem, não importa onde você está, né, qualquer lugar que você esteja, eu tô o quê? Ele tá fazendo, gente, ele tá chamando, seja homem e seja mulher, ele tá chamando o quê? Todas as mulheres e todos os homens. E aí ele vem falando, gente, ele fala, we are the generation, we can't afford to wait, the future started yesterday and we are already late. Ele fala, nós somos a geração. Ele não fala uma geração, ele fala, nós somos a geração. Ele fala que a gente não pode, né, se dar ao luxo, no caso de esperar, né? Gente, sempre uma tradução livre, tá? E ele fala que o futuro, meu bem, ó, já começou ontem e a gente já tá atrasado. E aí ele fala, gente, uma porção de coisa, e ele repete, if you feel the same, we'll go on and say. Se você sente o mesmo, nós vamos o quê? Continuar, go on, e nós vamos dizer, if you are out there, se você tá lá, ele fala, sing along with me, if you are there, cante junto comigo, I'm dying to believe that you are out there. Tipo assim, eu quero muito acreditar que você tá lá, entendeu? Que você tá aqui junto comigo. Stand up and say it loud if you are out there. Tipo assim, levante-se, né? Se posicione e diga, né? Tomorrow starting now. O amanhã tá começando hoje. O tempo todo ele fala, if you are out there, if you are out there. Perceba que isso repete no texto bastante vezes. Olha só, if you are out there. Ele fala, we can destroy hunger, we can conquer hate. Put down the arms and raise your voice. We are joining hands today. Ele fala, a gente pode destruir, gente, a questão da fome, a gente pode conquistar, né, o ódio, ou seja, transformá-lo no amor. Uma tradução mais livre, né? Uma interpretação, na verdade. Ele fala, a gente pode baixar as armas e levantar as nossas vozes, né? E ele fala, nós estamos aqui juntando as nossas mãos hoje. Ele tá te chamando. Ele quer que você se engaje naquilo que ele tá te propondo. Não é ou não é verdade? E daí você vai para esse apelo ao engajamento social, ok? Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre cognatos, tá?
E aí, esses cognatos, eu já falei um pouquinho sobre eles com vocês. Existem aqueles que são verdadeiros, que são nossos amigos, mas tem aqueles que são falsos amigos, né? Que a grafia, ela é semelhante, quando ele é verdadeiro, o significado também, mas se ele for falso, a grafia é semelhante, mas o significado é um pouco diferente. Perceba que assim como, por exemplo, sufixos e prefixos, não tem uma regra. São palavras, né, que fazem parte da estrutura da língua. E aí, gente, a good news, a boa notícia é que a maioria daqueles que caem em prova são verdadeiros. Então, se você ficar na dúvida, se você não sabe o significado, segue com o coração, tá bom? Porque a maioria, isso é baseado em pesquisas, na nossa experiência, a gente pode falar que eles são o quê? Verdadeiros. Eu não estou falando que não vão cair os cognatos falsos, não falei isso. Eu falei que a maioria você pode crer que vão ser os verdadeiros. Eu trouxe aqui, gente, alguns. E esses daqui são aquelas verdadeiras bananas, sabe? Casca de banana que aparece no nosso caminho. Perceba aqui, ó. Exit não é êxito, é saída. Actually, já falei deles com vocês. Não é atualmente, significa na verdade. Gratuity significa o quê? Uma gratificação, uma gorjetinha que você paga. College significa universidade, não colégio, né? Collar, teacher, colar? Não, colar é necklace. Aqui vai ser o que? Gola mesmo. Expert, esse cara é esperto. Não, ele é um perito, ele é um especialista. Push, gente, significa empurrar e não puxar. Library, não vem ser livraria, livraria é bookstore. Aqui é a biblioteca. Fabric não é fábrica. Na maioria dos casos vai ser o que? Tecido. Parents não são parentes, mas sim pais. Terrific não é uma coisa que é terrível, é uma coisa que muito pelo contrário é uma coisa excelente. Tax não é táxi, é imposto, é uma taxa que você paga. Data não é uma data, mas sim dados, né? Que seria date, no caso. Application não é aplicação, mas sim a inscrição em alguma coisa. Application form. Realize não é realizar, é perceber. Agenda é aquilo que você tem que fazer no dia, aquilo que está planejado para você poder fazer. Qual que é a pauta do dia, a pauta de uma reunião, por exemplo. Army, né? O que está querendo dizer? Significa o exército. É uma coisa que a gente já tem um pouco mais. Meus queridos, eu trouxe esses cognatos para te falar o seguinte. Assim como os phrasal verbs, você precisa anotar, você precisa ler inglês, você precisa ter contato com a língua, você precisa assistir filmes, se possível o quê? Em inglês com legenda em inglês. Para você ver como que eles se escrevem e para você depois... Assiste o filme primeiro, gente. Qualquer coisa, vê ele em inglês com legenda em português. Depois parte para o inglês, você já sabe do que vai contar a história. Estude de uma maneira bem bacana, tá bom? Eu conto com vocês nessa caminhada. Tem coisas que eu preciso te passar e tem conhecimentos que você precisa ser protagonista e correr atrás. Combinado? Meus amores, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha, segue a gente nas redes sociais e a gente se vê na semana que vem. Tchauzinho. Bye, bye.